Quando pensamos na Disney, automaticamente nossa cabeça se enche de imagens de princesas, príncipes, histórias de amor, amizade, família. Porém, tudo muda quando essas histórias ternas são recheadas com uma dose de terror creepypasta. Você nunca mais verá essas animações com os mesmos olhos. Era a semana do terror na escola. E como todos os anos, os alunos do último ano iam ver os trabalhos de seus colegas do ensino médio. Gostavam de ver os mais velhos porque imaginavam que um dia seriam como eles. Sandra tinha 11 anos, mas era bem infantil. E o que mais gostava no mundo era Frozen. Não parava de cantar a música e tinha 1000 coisas do filme em casa. Por isso, quando viu no cartaz que os alunos mais velhos fariam uma representação aterrorizante de Frozen, ficou muito animada. Se encarregou de estar nas primeiras fileiras e aguardou ansiosamente o dia. Uma vez ali, estava até nervosa para ver que tipo de mudança dariam ao filme. Tinham medo que distorcessem tanto o caráter de Elsa, que no final não fosse reconhecida. Mas assim que seus companheiros começaram, se esqueceu de tudo. Na história, a princesa Elsa, de Arendelle, também tinha seus poderes mágicos para gerar gelo. Mas nesse caso era má. Mas má de verdade. Como vocês sabem, no filme, Elsa acidentalmente machuca a sua irmã enquanto brinca. Bem na representação, fazia de propósito. Elsa está com muitos ciúmes por seus pais mimarem tanto Anna, então toda vez que estão juntas sem a supervisão de um adulto, tenta machucá-la. Anna adora a irmã, por isso não conta aos seus pais tudo o que sofre. Mas um dia, essas brincadeiras saem do controle e Anna acaba gravemente ferida. É nesse momento que os pais decidem que irão se isolar dentro do palácio. Um padre salva Anna e apaga sua memória para que não odeie sua irmã, pois todos acreditam que fez isso sem querer. Mas Elsa continua cheia de ódio, então, enquanto dura o confinamento, tenta esconder que está ferida e para de usar a sua magia. Passa todo o seu tempo planejando um plano para assassinar sua irmã. Enquanto assiste isso, Sandra está completamente animada. Desde que o show começou, não tirou os olhos dos atores, adorou aquela nova versão de Elsa, que ali é malvada a ponto de querer matar. A performance continua e segue com a morte dos pais das irmãs. Mas o surpreendente é que isso também é obra de Elsa. Parece que quando seus pais entram no navio que os levará em uma viagem, congela o capitão e seus melhores homens. Assim, não podem sobreviver no mar e todos morrem. Elsa tem sua primeira parte concluída. Tirou seus pais do caminho. Agora é a vez de Anna. Mas, de repente, o castelo se abre aos visitantes e entre eles chega Hans, por quem a pequena da família em seguida se apaixona. Isso faz com que Elsa tenha que repensar todo o seu plano, mas logo descobre que seu futuro cunhado também não tem boas intenções. Então decide fingir que está com raiva e sai do palácio. Anna corre para procurá-la. A mandam praticamente sozinha e acaba se perdendo. Devido ao atraso, seu já marido Hans sai para procurá-la, mas com dias de atraso. Anna consegue chegar e, uma vez sozinha com sua irmã, congela seu coração e a tranca em um quarto. Em teoria, Hans poderia libertá-la, porque o feitiço seria resolvido com amor. Mas Elsa sabe que Hans não fará isso. Quando o homem chega, Elsa lhe conta seu plano e juntos inventam uma história sobre a infeliz morte de Anna. Enquanto isso, Anna observa seu corpo congelar aos poucos, dia após dia. É uma morte lenta e dolorosa, e da qual não pode escapar. Assim, Elsa continua no comando de tudo e finalmente acaba com um ser que sempre detestou, sua irmã Anna. O espetáculo termina e as pessoas começam a se levantar, mas Sandra permanece sentada em seu assento. Um professor pede por favor que se mova, e então sim ela reage. Está em choque com o que viu. Naquela noite, não parou de sonhar com a performance. Nos dias seguintes, mal consegue dormir e seu caráter muda radicalmente. Sua mãe a nota estranha, mas acha que simplesmente é uma questão da idade. Não dá muita importância. Até que uma tarde, volta para a sala e não vê sua filha pequena no berço. Pergunta a Sandra onde ela a colocou e ela, com espantosa tranquilidade, lhe diz: está no freezer. Fiz a mesma coisa que Elsa com Anna. Esta terrível história aconteceu na Disneylândia, o lugar mais feliz do mundo, no dia 24 de novembro de 2005. Era um dia normal, com centenas de famílias por todo o parque,
e os gritos emocionados das crianças ressoavam por toda parte enquanto posavam para fotos com seus personagens favoritos. De repente, toda aquela magia foi quebrada quando uma mãe apareceu gritando nervosamente no meio da multidão, chamando seu filho. Sua voz rapidamente passou do medo ao desespero, chamando pelo nome repetidamente. A segurança do parque apareceu para ajudá-la. Iniciaram a busca e avisaram pelo sistema de som. Mas eles não conseguiam encontrar o menino e ninguém poderia dar aquela pista sobre seu paradeiro. Poucas horas depois, aconteceu de novo. O mesmo cenário de pânico, os mesmos gritos de mulher, dessa vez chamando por outro nome. Também não houve resultado. 2 meninos desaparecidos no mesmo dia. Algo tinha que ser feito. A segurança foi reforçada, colocando guardas ao lado de todas as atrações. Eles revisaram os vídeos das câmeras de vigilância, mas não havia nada fora do comum. Pessoas comprando nas barracas e funcionários vestidos de Mickey Mouse passeando com crianças. Um guarda informou que uma criança tinha sido vista com um dos desaparecidos. Segundo ele, Mickey Mouse o levou. Eles estavam andando de mãos dadas, mas o Mickey estava sendo mal com o pequeno. O vigia pensou que poderia haver alguém disfarçado se passando por funcionário e perguntou se ele sabia o que havia acontecido com o menino. Sim, Mickey Mouse comeu ele e o outro menino. Embora o guarda soubesse que não devia confiar muito na criança, ficou impressionado com suas palavras. Ao final de sua ronda, dirigiu-se à sala de segurança onde estavam os monitores e pediu aos responsáveis que revisassem as imagens do desaparecimento em busca do Mickey Mouse. Depois de um tempo, eles finalmente o encontraram. Ele estava caminhando com o menino desaparecido. Parecia um pouco assustado, em direção a um brinquedo Tomorrowland. Eles passaram por uma porta de manutenção e desapareceram de vista. O guarda decidiu dar uma olhada naquele lugar antes de ir para casa. Ele tinha seu rádio com ele para notificá-lo se encontrasse alguma coisa, e um monte de chaves mestras. A porta estava quase escondida atrás de algumas latas de lixo. Estava trancada e ele passou muito tempo tentando abri-la. Quando finalmente conseguiu, viu que levava a um antigo túnel de manutenção. As luzes não estavam funcionando e ele não trouxe nenhuma lanterna, então ele teve que caminhar atento no escuro. De repente, um odor de ar pútrido o deixou sem fôlego. O cheiro era nauseante, ficando mais forte à medida que avançava. Ele estava prestes a fechar a porta para que ninguém de fora notasse, mas aquela era a sua única fonte de luz para tentar distinguir alguma coisa. Seus passos ecoaram no chão de concreto e quando finalmente conseguiu ajustar a visão, encontrou uma parede à sua frente. Ele olhou para a direita e, no final do corredor, pôde distinguir uma luz estranha, então caminhou em direção a ela. Ao alcançá-la, percebeu que vinha de dentro de uma sala, fechada por uma velha porta de metal enferrujada. Ele girou a maçaneta e, surpreendentemente, ela se abriu sem esforço, fazendo as dobradiças rangerem. Desta vez o cheiro era tão forte que o guarda teve que se esforçar para não vomitar. Quando seus olhos se ajustaram à luz novamente, ele olhou em volta e ficou horrorizado. A sala estava cheia de meninos deitados no chão, encostados na parede. Entre eles, reconheceu os 2 que haviam desaparecido naquele mesmo dia. Mas o mais assustador foi quando ele olhou para a aparência e rosto deles e percebeu que eles estavam mortos. As paredes e o chão estavam salpicados com uma espessa camada de sangue e todos tinham uma expressão congelada de horror. Alguns tinham arranhões longos e profundos em seus corpos, como se fossem causados por uma fera feroz. De repente, o guarda notou uma figura se movendo num canto e seu coração disparou. Havia um Mickey Mouse parado, olhando para ele, com os olhos arregalados. Ele mal conseguia entender sob o disfarce, mas sentiu que isso não era muito humano. Uma de suas mãos se levantou, exibindo garras grotescamente afiadas, e um grito ensurdecedor irrompeu de dentro de sua cabeça. Assim que ela se aproximou dele, o guarda fugiu pelo corredor escuro, tentando salvar sua vida. Ele sentiu como a criatura o seguia de perto e podia ouvir seus passos pesados atrás. Ele correu como nunca tinha corrido, até estar do lado de fora, quando teve que parar para reacostumar a sua visão à luz do sol. Ele percebeu então que a criatura não o seguia mais, como se tivesse medo da luz. O guarda imediatamente trancou a porta para se certificar de que não conseguiria sair e correu para alertar os demais companheiros.
Ele não sabia bem como explicar o inferno que ele havia encontrado. Então simplesmente disse a eles que havia achado as crianças desaparecidas e que todos trouxessem suas armas. Um grande grupo de guardas voltou com ele para o túnel de manutenção, desta vez equipados com lanternas, e se depararam com um espetáculo macabro que o seu companheiro não soube descrever. Também no chão encontraram uma fantasia do Mickey Mouse, coberta de sangue, e uma mensagem escrita com sangue na parede, que dizia: "Ainda estou entre vocês." O guarda não conseguiu voltar a entrar na sala, e da escuridão do corredor, ao olhar para trás, julgou ver 2 pequenos pontos de luz que piscavam, como olhos atentos, e depois de alguns instantes desapareceram. Depois que os corpos foram removidos, o túnel de manutenção foi destruído e a porta enterrada atrás de uma parede de concreto. A atração Tomorrowland, o restante do parque, foram verificados de cima para baixo, mas nada foi encontrado, e o segurança finalmente largou o emprego. Logo depois, o parque voltou ao normal, e as crianças continuam se aproximando animadamente do Mickey Mouse para tirar fotos com ele, sem saber quem ou que está sob esse disfarce. Olá, Tic-Tacers! Todos vocês conhecem a famosa história de Peter Pan, o menino que não queria crescer e vivia em um mundo distante de aventura chamado Terra do Nunca. Como muitos contos infantis, é cheio de fantasias e momentos mágicos, mas também há muitos detalhes sombrios e um tanto sinistros que cercam esta obra e a vida do seu próprio autor. Certamente você já sabe a história de cor. Viviam em Londres no final do século XIX, e os seus protagonistas são 3 irmãos, John, Michael e a mais velha Wendy, que todas as noites conta a eles as histórias extraordinárias. Sem saberem, eles são espionados por Peter Pan, um jovem com poder de voar, e Tinkerbell, a fada que acompanha. Certa noite, o Peter Pan perde a sua sombra, e Wendy ajuda a encontrá-la. Como agradecimento, ele convida os 3 a viajarem para o seu mundo, a Terra do Nunca, onde mora com os garotos perdidos que desistiram de crescer. Lá, eles viverão grandes aventuras encontrando índios e sereias, enfrentando o malvado pirata, o Capitão Gancho. Mas, finalmente, a Wendy percebe que eles devem ir para casa, onde seus pais preocupados os aguardam. Eles levam o resto das crianças com eles, exceto Peter, que decide ficar e nunca se tornar um adulto. Bem, no final original há muitos detalhes obscuros que foram esquecidos nas adaptações posteriores. O Peter Pan tem uma personalidade matura, egoísta e às vezes cruel. Ele vive fazendo o que quer sem nenhuma responsabilidade, por isso tem medo de se tornar um adulto e entrar em um mundo de regras e limites. Os meninos perdidos são na verdade órfãos ou crianças abandonadas pelos pais, que foram encontrados pelo protagonista. Em uma cena, a senhora Darling, mãe da Wendy e de seus irmãos, diz que, segundo a lenda, ouviu que, quando era criança, o Peter Pan se encarregava de acompanhar as crianças mortas em sua jornada para outro mundo, para que não se assustassem, como uma espécie de mensageiro. Em outro lugar é dito que os meninos da ilha são sempre os mesmos, eles variam à medida que desaparecem. E que quando eles começam a crescer o que é contra as regras, o Peter se livra deles, sem explicar o porquê. O que está claro é o seu ódio pelos mais velhos. Em um momento de raiva, ele começa a respirar rápido e frequentemente. Ele faz isso para se vingar, já que em Neverland, cada vez que você respira, um adulto morre. Na verdade, ele tem uma rivalidade mortal com os únicos adultos do local, a gangue do Capitão Gancho, que decepou a sua mão em um duelo de espadas e a deu de comer a um crocodilo. O seu autor foi o escocês James Matthew Barrie, cuja infância foi marcada por um terrível acontecimento. Quando ele tinha apenas 6 anos de idade, seu irmão mais velho David, de 13 anos, morreu em um acidente de patinação, quando a superfície de um lago congelado se rompeu. Ele nunca superou a perda e a memória de um eterno adolescente. Foi a grande fonte de inspiração de seu personagem. A sua mãe se distanciou dele e a falta de afeto, aliada a um distúrbio de crescimento físico, causou-lhe um complexo de imaturidade. Ele não queria se tornar um adulto. Em 1897, ele conheceu o casal Llewellyn Davis e seus 5 filhos pequenos, com quem ele desenvolveu um vínculo especial. Brincou muito com eles e até dedicou a eles o filme O Passarinho Branco, onde Peter Pan aparece pela primeira vez como um bebê meio pássaro capaz de voar. Em 1904, fez dele o protagonista de uma peça, O Menino que Não Queria Crescer. O sucesso foi tanto que ele o adaptou para um romance em Peter Pan e Wendy.
base da história que já conhecemos. Enquanto isso, o pequeno Davis, que serviu de inspiração para a família protagonista, tragicamente perdeu seus pais. E Barry cuidou dele como se fosse seu próprio filho. 2 perderam a vida muito novos, um lutando na Primeira Guerra Mundial e o outro afogado num lago, em um suposto acidente que nunca foi esclarecido. O próprio Barry acabou morrendo de pneumonia em 1937, transferindo os ganhos do seu famoso personagem para o Great Ormond Street, o primeiro hospital infantil do país. No final de 2019, uma edição limitada do livro original de Barry foi publicada, mantida na Biblioteca Pública de Nova York e mostrando um protagonista ainda mais sombrio. Peter Pan é um menino elfo que fala de maneira desafiadora e desdenhosa com a Wendy. O final é mais assustador, quando anos depois a filha da Wendy, já adulta, é levada para a Terra do Nunca sem a sua permissão, mostrando a diferença entre os 2 mundos, o das crianças e a dos adultos. A história do Peter Pan nos fala sobretudo do medo de crescer e de enfrentar os problemas da vida adulta, embora ofereça uma conclusão otimista com alguns dos seus personagens que se tornaram adultos responsáveis. E vocês, tic-tacers, encontraram outro significado para essa história? Conte para a gente nos comentários! Certamente muitos de vocês já sabem que o famoso filme A Bela e a Fera é uma versão atualizada da obra de outros autores. A história foi evoluindo e adoçando até chegar à da Disney, que é a que quase todos nós conhecemos. Hoje contamos uma das versões antigas, que é sem dúvida uma das origens mais sombrias do famoso conto. A história começa com a história de 3 irmãs. As 2 mais velhas eram muito más e impossibilitavam a vida da pequena Bela. A jovem foi forçada por suas irmãs a fazer todas as tarefas mais difíceis e complicadas da casa, sendo praticamente sua escrava. Todas as noites, elas a amarravam com correntes em um quarto para que ela não escapasse. De lá, ela observava a vida do lado de fora pela janela, uma vida que ela não podia alcançar desde que sua liberdade havia sido vetada. Um dia, um homem com lepra olhou por aquela janela. Muito doente e com dor, ele pediu a Bela um pouco de comida. A jovem, muito arrependida, a convidou para entrar, mas com uma condição. Ela o deixaria pegar a comida que quisesse, se em troca, o homem tirasse as correntes que trazia no pescoço. O homem concordou. Ele removeu as correntes da jovem e depois saciou sua fome. Quando as irmãs acordaram de manhã e encontraram comida faltando em suas prateleiras, culparam Bela por roubar. Elas a puniram cruelmente, açoitaram-na quase até a morte e a trancaram em um porão. Ao pôr do sol, o leproso olhou pela janela onde Bela passava as noites, mas ela tinha ido embora. Preocupado, ele bateu na porta e as irmãs o receberam com desdém e desgosto por sua aparência. O mendigo entrou na casa, tirou os trapos e mostrou-lhes o que realmente era: a própria morte. Explicou às jovens que havia saído do submundo porque sabia da existência de uma mulher extremamente infeliz e maltratada por suas irmãs, e que ele havia decidido ir ao mundo terreno para puni-las. Assim, ele encheu seus corpos de pústulas, sujeira e doenças. Ele ofereceu a morte mais lenta e dolorosa possível por ter causado tanto dano à sua irmã. Depois, ele desceu ao porão para se deitar ao lado de Bela, que estava gravemente ferida pelos golpes. A morte acariciou sua testa e lhe ofereceu um descanso plácido e um passo para a vida após a morte, o mais doce possível. Nesta versão, não há príncipes ou cavaleiros escondidos para dançar em uma grande sala iluminada por candelabros. Encontramos a morte, fome e misericórdia. Depois de vários séculos, Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont decidiu mudar esta versão de A Bela e a Fera, criando uma versão mais doce com final feliz. Qual final vocês mais gostam, hein, tic-tacers? Hoje vamos falar sobre a Branca de Neve, a personagem conhecida mundialmente pelo filme da Disney de 1937, que também inaugurou a lista de clássicos da companhia. Dizem que quando o próprio Walt Disney estava procurando uma história para o seu primeiro longa-metragem, se lembrou da primeira vez em que foi ao cinema, aos 15 anos, justamente para ver outra adaptação de Branca de Neve. Se baseava no conto de 1812 dos irmãos Grimm, 2 autores alemães que se dedicaram ao resgate e publicação de contos populares. Mas todas essas outras fábulas que apresentamos, você já sabe que no passado eram muito mais sombrias e macabras, e ao adaptá-las tiveram que ser suavizadas. Isso também aconteceu com a Branca de Neve, cuja história original, que agora apresentaremos a vocês, é diferente daquela que todos conhecemos.
Era uma vez uma gentil rainha que, caminhando pelo jardim do palácio no inverno, espetou o dedo no espinho de uma rosa vermelha e deixou cair 3 gotas de sangue na neve. Então desejou ter uma filha com a pele branca como a neve e os lábios vermelhos como sangue e cabelos negros como ébano. Seu desejo foi realizado e nasceu uma princesa que a chamaram de Branca de Neve. Mas a rainha adoeceu e morreu logo após o parto. E o rei se casou novamente com outra bela mulher. A madrasta de Branca de Neve revelou ser uma feiticeira muito poderosa, além de egoísta, má e vaidosa. Tinha um espelho mágico que costumava perguntar todos os dias quem era a mulher mais bonita do reino. Ao que respondia, sem sombra de dúvidas, ela. Mas Branca de Neve estava crescendo e, aos 17 anos, se tornou uma linda garota. Sua malvada madrasta continuava perguntando ao seu espelho quem era a mais bela do reino, até que um dia ele respondeu: "Minha rainha linda, mas a princesa Branca de Neve é agora 1000 vezes mais bonita." A rainha, com ciúmes, ficou furiosa e ordenou a um caçador que matasse sua enteada na floresta. E, para ter certeza, ordenou que ele trouxesse seu coração, fígado e pulmões. Mas o caçador não conseguiu e a deixou escapar, trazendo de volta o coração de um jovem servo, que foi preparado pelo cozinheiro real e devorado pela malvada feiticeira. Enquanto isso, Branca de Neve encontrou uma casinha no meio da floresta que pertencia a 7 anões e entrou para descansar. Ao voltar e vê-la, fizeram um acordo com ela. Se ela mantivesse a casa limpa, fizesse a comida, arrumasse as camas, lavasse e costurasse as roupas, ela poderia ficar com eles. E avisaram apenas uma coisa: que não deixasse ninguém entrar quando estivessem fora, trabalhando nas minas das montanhas. Enquanto isso, a rainha ficou horrorizada ao saber através de seu espelho que Branca de Neve estava viva e ainda continuava sendo a mais bonita. Então ela decidiu usar diferentes disfarces para enganá-la e ela mesma tentar matá-la. Na primeira vez, ela abordou-a como uma vendedora de joias e bijuterias, oferecendo uma fita colorida para o pescoço. Ao prová-la, a madrasta apertou com tanta força que Branca de Neve caiu no chão, asfixiada, acreditando que ela tivesse morrido. Mas quando os anões voltaram e descobriram que ela havia desmaiado, retiraram a fita e a jovem acordou. A rainha voltou, desta vez como vendedora de pentes, lhe oferecendo um envenenado. Embora Branca de Neve resistisse em colocá-lo, ela conseguiu pregar no cabelo e a princesa desmaiou novamente. Quando os anões voltaram, perceberam que o pente não havia perfurado sua cabeça, apenas tocado. Então, quando eles o tiraram, a garota despertou novamente. Na última tentativa, a rainha má preparou uma maçã envenenada. Disfarçou-se como uma idosa vendedora e a ofereceu para Branca de Neve. Como relutava em aceitar, a madrasta cortou ao meio e comeu a parte branca boa, lhe dando a parte vermelha e envenenada para Branca de Neve. A jovem mordeu e imediatamente caiu em um sono profundo. Desta vez os anões não conseguiram acordá-la, mas como ela permanecia com sua grande beleza, eles decidiram colocá-la em um caixão de vidro para que pudessem continuar a admirando. Algum tempo depois, passou um príncipe por ali que cruzava o reino, e ao vê-la ficou imediatamente apaixonado. Com a permissão dos anões, ordenou que seus servos a levassem para seu castelo. Mas no caminho, eles tropeçaram e o caixão da Branca de Neve caiu no chão, fazendo-a cuspir o pedaço de maçã envenenada preso na garganta e a acordando de seu sono. O príncipe declarou seu amor e o casal decidiu noivar e celebrar o casamento. Enquanto a madrasta malvada soube através de seu espelho que havia novamente alguém mais bonita do que ela, uma jovem princesa prestes a se casar. Sem saber de quem se tratava, a rainha convidada para a cerimônia resolveu comparecer. Mas quando viu que era sua enteada Branca de Neve, se assustou e tentou passar despercebida. Mesmo assim, Branca de Neve a reconheceu e correu para contar ao príncipe todo o mal que ela havia lhe feito. Como punição, ele ordenou que fizessem um par de sapatos de ferro, os colocou no fogo e forçou a madrasta malvada a calçá-los e dançar sem parar até cair morta. Como vocês podem notar na versão, a Disney decidiu suprimir os detalhes mais ásperos e dar outro final à rainha, que em seu confronto com os anões morre acidentalmente, esmagada por uma pedra. Também adicionaram elementos inspirados em outras histórias, como a Branca de Neve vestida com trapos e explorada pela madrasta, da mesma maneira em A Cinderela, ou o fato de ser despertada por um beijo carinhoso do príncipe como em A Bela Adormecida. Os tempos mudam, e com eles as mesmas fábulas de sempre, que se tornam menos cruéis, mas mantêm seus significados.
Nesse caso, a inveja só leva ao isolamento e à autodestruição. E vocês, tic-tacers? Qual versão da história vocês preferem? Há muito tempo, em um país distante, havia uma jovem muito bonita. Eles a chamavam de Cinderela, porque ela sempre estava suja e cheia de poeira de tanto limpar. Mas ela ainda era gentil, tinha um bom coração e sempre estava com um sorriso no rosto. Ela morava com sua madrasta, uma viúva mesquinha, e suas 2 filhas, que eram suas cópias, vaidosas, feias e desprezíveis, e odiavam a Cinderela por ser mais bonita. Elas a tratavam como uma empregada doméstica, enquanto desfrutavam de todos os privilégios. Um dia chegou uma carta do palácio. Alberto, filho do rei, faria um baile em busca de uma futura esposa. Portanto, todas as mulheres solteiras do reino foram convidadas. Cinderela ficou muito feliz e se permitiu sonhar em ser a escolhida. Mas não era a única. Suas meio-irmãs foram experimentar o vestido e as joias que usariam e começaram a discutir sobre quem seria a sortuda. Elas as observavam atrás da porta, quando de repente sua madrasta apareceu para acabar com suas ilusões, deixando claro que ela não poderia ir e que com seus trapos ela só poderia se dedicar a varrer e esfregar. Cinderela subiu para o seu quarto e começou a chorar tristemente. Mas a sua sorte estava prestes a mudar. Em meio às lágrimas, ela viu uma fada madrinha que perguntou gentilmente o que havia de errado com ela. Quando a jovem lhe contou sobre seu sofrimento, a fada prometeu ajudá-la. Ela pegou a sua varinha mágica, balançou graciosamente e, após tocar o seu corpo, Cinderela apareceu com um vestido elegante e lindos sapatos. Agora ela poderia ir ao palácio. Só tinha uma coisa que precisava ter em mente. À meia-noite, o feitiço acabaria, deixando-a em seus trapos de sempre. Quando ela chegou ao palácio, todos ficaram impressionados com sua beleza. Até mesmo as suas irmãs malvadas não sabiam que era ela, pois estavam acostumadas a vê-la suja e esfarrapada. O príncipe ficou fascinado. E não demorou muito para se dirigir a ela e convidá-la para dançar. E assim, eles ficaram por horas. O tempo passou voando. Eram quase meia-noite. O feitiço estava prestes a desaparecer. Cinderela pediu licença ao príncipe e saiu. Mas quando estava descendo as escadas, perdeu um dos seus sapatos. Ele o encontrou mais tarde. E sabendo que era a única pista que tinha de Cinderela, ele elaborou um plano. Ele enviou um dos seus servos para visitar todo o reino, anunciando que se casaria com aquela que calçasse o sapato. Muitas pretendentes experimentaram, mas não serviu em nenhuma delas. Até que um dia, o servo foi à casa de Cinderela. As suas meio-irmãs foram as primeiras a tentar, mas não serviu em seus pés gordos. Quando o servo estava prestes a ir embora, Cinderela apareceu. A ordem do príncipe era que todas as moças do reino provassem. E quando todos viram que seu pé se encaixava perfeitamente, ficaram surpresos. Ela era definitivamente a única. Os homens a levaram para o palácio e em poucos dias ela se casou com o príncipe. E assim, a jovem viveu feliz, longe da madrasta, até o fim dos seus dias. Que história linda, não é mesmo, tic-tacers? Cinderela é um conto de fadas que é contado há centenas de anos. A primeira versão escrita foi a do italiano Giambattista Basile, mas a que ficou mais famosa foi a história dos irmãos Grimm. E mais tarde, tornou-se popular graças ao filme da Disney de 1950. Mas como você já deve suspeitar, a história original é muito mais sombria e cruel. Prestem atenção! Esta versão tem a sua origem na China e é protagonizada por uma bela jovem chamada Ye Shen. Ela tinha pés minúsculos, algo que era grande símbolo de beleza na época. As moças tinham os pés enfaixados, quebrando os dedos, para que não crescessem e se ajustassem melhor nos sapatinhos. Ye Shen também tinha 2 meias-irmãs feias que atormentavam sua vida. Quando foram convidadas para o baile na corte do imperador, ela não teve permissão para ir, e muito menos tinha o que vestir. Mas ela utilizou um peixe mágico cujas espinhas realizavam desejos e pediu aos espíritos que a vestissem e a levassem ao baile. Ela era a mais bonita e usava lindos sapatos de ouro. Quando o feitiço acabou, como na conhecida história, a jovem perdeu um dos sapatos, que não media mais de 10 centímetros. No dia seguinte, o imperador iniciou a busca por sua dona.
Ao chegar à casa de Yashen, a madrasta cortou os dedos dos pés de uma de suas filhas e amarrou seus pés com força para caber no sapato. Mas quando sua filha estava a caminho do palácio, seus pés começaram a sangrar e eles descobriram a mentira. Ao voltar para casa, a mãe decidiu cortar o calcanhar da sua segunda filha, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, Yashen experimentou o sapato, que coube perfeitamente, e assim casou-se com o imperador. Neste ponto, existem duas versões diferentes da história. Uma diz que, como punição por seus maus tratos, sua madrasta e irmãs foram condenadas a viver para sempre em uma caverna. Já a outra diz que as três foram jogadas em um poço e apedrejadas até a morte. Vejam, tic-tacers, os contos clássicos não são o que parecem, e sempre tem uma versão sombria que nos surpreende. Qual vocês escolhem? Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!